Comida é muito bom, não é? Eu gosto de comer e gosto de comer que nem brasileiro. Não é isso? Amanhã estou indo para lá para a terrinha, viu? Só para deixar a inveja no ar. Na hora que eu comer o arroz com feijão, eu lembro de você, viu? E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Quem de vocês esteve aqui ajudando a gente aqui no final de semana? Não é? Vocês ali? Obrigado, viu? Sabe qual foi o maior elogio que nós tivemos? O servir. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês ajudaram o reino de uma tal maneira. Porque muitas pessoas, às vezes, né? Eu e a Michelle, nós somos dessa igreja aqui, né? Se você vê todos os tetos aqui pintados, as paredes não, porque muda muito tempo, né? Já são... Quantos anos agora? 2010, então são 15 anos, né? Já mudaram as cores das paredes já, mas o teto não. Eu sei que o teto eles não mudaram não, porque para fazer esse teto aí é muita tinta e muita bagunça, viu? Então foi minha empresa na época eu tinha minha empresa aqui de pintura, e em toda a movimentação da igreja, né, a gente todo reunido e vamos construir essa igreja, vamos construir, e eu estou aqui desde aquele tempo, desde 2009, desde o início dessa igreja aqui. E ao passar do tempo, né, veio a chamada missionária, que sempre foi, né, eu era um missionário itinerante, trabalhava aqui, comprava minha passagem e ia para 1 ou 2 vezes por ano fazer as missões aí fora, né? Então, numa das minhas passagens pela Índia, eu encontrei o caminho do Brasil, lá na Amazônia, lá no Belém do Pará, e ali eu enganjei por 8 anos plantando igrejas, desenvolvendo pequenas comunidades ribeirinhas, e ao final daquilo ali, a última etapa era construir uma base missionária para uma escola missionária, que é uma das minhas paixões, a minha paixão maior, né? Se a gente for falar de evangelho, eu gasto umas 10 horas aí falando só de fazer discípulos, né? Essa minha paixão é ver as pessoas ativar o maior nível do chamado de qualquer criatura debaixo dos céus aqui, dentro do chamado do Senhor, que é viver uma vida para o Senhor, né? Então eu fui lá e nessa última jornada minha, eu estava com 3 irmãos daqui, e saindo foi aonde o Senhor me convocou com um chamado, vestir as sandálias e ir para o Brasil caminhar com os pobres, né? E os pobres são aqueles que não ouviram ainda a mensagem do Senhor, né? Tem os pobres também, os que não têm muito recurso financeiro, mas eram aqueles que ainda não tinham ouvido falar das grandes riquezas que estavam reservadas para cada um deles. E nisso eu engajei. Em 2013, saí daqui com a minha família e fomos para lá. Em 2014, no final de 2014, a Sandrinha, mais um grupo de pessoas foram para lá para ver o que estava acontecendo com os caçulas. E na saída de lá, uma das irmãs falou: meu irmão, como que você vai fazer isso aqui? Eu falei: vai para casa, ora, e se Deus te tocar no coração para você ajudar, eu já tenho uma ideia. E aí surgiu o Poço de Jacó. E o Poço de Jacó é uma organização que em 2015 nós oficializamos ela, tanto aqui no Brasil, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, simultaneamente, 2 organizações missionárias com um vínculo de compromisso mútuo, mas os Estados Unidos fazendo aquela cobertura gerencial, missionária, né, espiritual sobre aquela movimentação missionária no Brasil, né? Nós temos lá vários irmãos enganjados de tempo integral, sustentados pela organização Poço de Jacó dos Estados Unidos, e também hoje nós trabalhamos na manutenção de várias comunidades. Nós temos 12 comunidades que nós trabalhamos continuamente, fazendo todo o aspecto de desenvolvimento comunitário, seja ele social, seja ele econômico, e o pontual nosso, que é o espiritual, né? Indo desde a evangelização ao treinamento, ao discipulado, né? E hoje com a escola, Projeto Paulo, com a missão de Tito, nós também estamos formando os discipuladores,
né? E aí a gente enganja as pessoas que nós alcançamos. Hoje nós temos no nosso quadro cada vez mais crescente 8 missionários comunitários que são membros das comunidades que nós alcançamos. Então aí você começa a ver que o fruto do Evangelho ele é construtivo, mas também, como o Senhor sempre diz, é multiplicador. Ele se multiplica, ele se constrói em si mesmo. E o que precisa? Pessoas que queiram construir aquilo que o Senhor está fazendo, né? Então, uma breve história do que é o Poço de Jacó, né? Mas nessa sexta-feira a gente fez um movimento muito estratégico. Nós estamos num ponto transicional e a gente precisa de mais apoio, de mais suporte financeiro, logístico, de pessoas, de networks, né? Como que chama em português network? Conexões ministeriais e coisas desse tipo. Então a gente tem buscado nesses dias aí poder fazer algo mais abrangente no Brasil. O Nordeste hoje, não sei, alguém aqui é nordestino? Só eu, né? Você também, né? Só nós. Não, eu sou paulista, mas eu fui adotado, me entregaram a chave. O governo do Ceará me entregou a chave e falou: você é cearense, né? Mas é por amor, é por dedicação ao povo lá. Mas conheci o Nordeste muito mais que muitos nordestinos. Aonde você pensar do Nordeste, você fala: já passei por lá, já fui em vários lugares, né? Porém, o Nordeste é uma região onde, quando eu, ainda menino, via no Fantástico a fome, a miséria, o menino com a barriga inchada, né? Eu não sei se hoje ainda passa essas informações. Eu acho que não faz mais porque não é politicamente correto, né? Mas existe muita pobreza, existe muita falha. E isso não é falha de assistência social, porque o assistencialismo, aliás, prejudica as pessoas, não ajuda. E quando você enganja em fazer algo para as pessoas, você tem que tirar elas do ciclo da pobreza. E mantê-las na pobreza, um botijão de gás. Você ouviu falar que tem 2 botijões de gás por ano agora, né? O pobre. Então, quem tiver com falta de gás, não tem problema, vai ter 2 botijões por ano. Então essas coisas não ajudam. O que ajuda a pessoa é dar dignidade para aquele pai. Não é levar uma cesta básica para ele todo mês e falar: ei, estou trazendo a cesta básica para você sustentar seus filhos. Quem é o pai que gosta de ver uma coisa dessa? Ninguém. Mas as circunstâncias e as situações, elas são devastadoras, né? E aí, quando você entra dentro do núcleo da situação, você começa a ver que o Evangelho precisa ser pregado. Porque não é falta de poder público. Aliás, o poder público brasileiro é denso, é profundo, é alto, é largo, é demais, muito mais do que precisamos. E aí acaba prejudicando. E aí entra a igreja. Como é que a igreja pode fazer algo? Eu também não sabia, há um bom tempo atrás, mas sabia por pouco, porque tinha trabalhado dentro da Amazônia com os ribeirinhos, que é um outro povo, né? A família do Eric, né? Até a própria Sandra, eles sabem muito bem a movimentação hoje do trabalho ribeirinho, dos ribeirinhos. Muito tem sido feito, o progresso tem sido positivo, mas é muito complexo, porque você tem que lidar com características culturais e tradicionais daquele povo, que às vezes não te permite você ter um avanço maior. No nordestino não é diferente, é a mesma coisa. Então você tem que ter um avanço consciente com o Evangelho. E quando eu cheguei para fazer essa obra dentro do Nordeste, eu tive que aprender algumas coisas, e não foi da noite para o dia, não foi um mês, não foi um ano, foram vários anos incrementados ali para trazer o conhecimento contextual daquele povo. Porque uma coisa é ser paulista,
né? Outra coisa é ser nordestino, uma coisa é ser sulista, rio-grandense, outra coisa é você ser acriense. É acriense? Acriano? É. Ou rondonense, ou amazonense, só gosta de açaí. E é bom, né? Então, você passa um tempo aprendendo. Mas quando nós saímos aqui com um mandado do Senhor. Um mandamento explícito nos nossos corações de irmos caminhar com os pobres. E se você já foi em qualquer lugar no Nordeste e foi para uma capital usufruir de uma praia, você viu uma certa pobreza, você viu uma favela no morro, ou um beco ali, que você fala, vixe, aqui é a favela, né? Qualquer brasileiro conhece a favela. Agora, quando você entra dentro do sertão nordestino, você não vê aquela mesma pobreza, aquela pobreza caótica, que é a urbana. Mas você vê a outra pobreza, a pobreza da má informação, da má comunicação, da má assistência, da má de tudo, porque é remoto, é distante, é difícil o acesso e todas as coisas. E aí aquela pobreza, ela se torna muito mais complexa, porque as pessoas não têm acesso por elas mesmas. Alguém tem que chegar lá e ensinar, trazer as informações. Então por isso que o Senhor nos colocou João 4. E por 2 anos e meio que eu cheguei lá naquela região, tudo que eu lia era João 4. Não gastava tempo com nenhuma outra escritura. Claro que João 4 me direcionava para outra, mas a minha educação, a minha busca bíblica ficou em um capítulo. Em um simples capítulo. Por quê? Porque eu sabia que existia um mandado do Senhor, um mandamento do Senhor que fosse observado a partir daquelas escrituras. Então ali eu comecei a entender toda a divisão classial de situações financeiras, de situações monetárias, de situações econômicas, vamos dizer assim, de situações sociais, físicas, culturais, tradicionais. E comecei a entender o desenrolar do Senhor, como entender e fazer algo com Deus, não conhecendo quem são aquelas pessoas. Ou pelo menos, aí me leva a memória de novo, como eu disse aqui, será que é aqueles barrigudinhos, aqueles meninos barrigudinhos que eu via no Fantástico? É assim, pobrezinho, coitadinho, eu tenho que dar tudo para eles, até eles morrerem. Não, aí o Senhor começou a me mostrar através de João 4 a realidade do que o encontro, o poço de Jacó, a samaritana, juntamente com Cristo, ocorreu. Então ali eles trocaram informações uns com os outros, fizeram os debates, e ao final a mulher foi deparada com algumas revelações que só ela, naquele diálogo, só ela sabia, né? Jesus nunca tinha ido para a casa dela. E aí ela se deparou que ela estava com o divino. E ela se confrontou e perguntou, mas nós sabemos que o Messias virá. E ele, pela primeira vez, falou, eu sou o Messias. Então, um ponto de encontro fatal, vamos dizer assim, no sentido da conversão, de encontrar Cristo e se arrepender dos seus pecados, para uma mulher samaritana, a qual Jesus falou, não, para vocês só o que cair da mesa, eu vim para o povo judeu. Então, dentro de todo um contexto, Jesus começou a encontrar na complexidade
individual daquela samaritana, mais a complexidade social, possivelmente econômica dela, e espiritual, porque ela era uma samaritana. Então, várias das coisas ali se interceptaram ali, e se colocaram à prontidão. E quando aquele encontro aconteceu, essa samaritana deixou o seu jarro e correu para de onde ela veio. Um pouco de contexto nisso aí, voltando um pouco atrás. Quando eles chegaram ali, Jesus e seus discípulos, Jesus estava cansado, eles estavam cansados da sua jornada, saindo de Jerusalém corrido e indo para Galiléia mais uma vez. E eles Jesus se assentou ao lado daquele poço, não tinha como tirar água, e falou para os seus discípulos: ei, vai lá para a cidade lá, pega comida para a gente comer aqui, e eu vou ficar por aqui, para não dar tumulto lá. E Jesus já estava tumultuando. Onde ele chegava, ele trazia gente, ele trazia algo. Só que não era só isso. Jesus tinha um encontro. Jesus não estava ali e essa mulher apareceu de repente. Agora, se vocês pararem para pensar, só é o que eu posso pensar. A Escritura não diz, o texto não traz a firmeza do que eu penso. Mas no momento em que se esses discípulos saíram, foram em direção, saindo daquele poço, indo para a vila, para o vilarejo de Sicar, teria uma possibilidade de eles terem coincidido o caminho com a samaritana? Eu creio que sim. A outra poderia ser que eles foram e depois de... eles demoraram lá dentro e depois de uns 20 minutos ela saiu para outro caminho e acabou, não foi. Isso não importa, mas o que importa para mim é pensar que existia uma possibilidade, e se ela existiu e não foi gravada, tudo bem. Mas para mim seria muito importante saber que eles tiveram a possibilidade de ver a samaritana. Aí eu fico pensando, qual foi a reação deles? Ixi, a mulher com um jarro de água, buscando água ao meio-dia, coisa boa não é. Tem mulher que busca água de manhãzinha, naquela cultura, naquele tempo, e isso era... Se ela não estava interagindo com as outras mulheres, é porque ela não era bem desejada. E depois nós vimos na confissão dela no poço com Cristo. Você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é. Então, a gente já sabe aonde ela estava. Ela estava num conflito relacional, social, pessoal, com homens, e nada deu certo, não estava dando certo. Jesus colocou isso aí, imputou isso aí como erro nela, de forma alguma. A gente viu que ele buscou dentro do coração dela e deu a ela o quê? Uma condição de sair de onde ela estava, de um caminho destrutivo, um caminho de morte, e morte física e espiritual. Então, entendendo essas coisas, a gente começa a ver que Jesus teve um encontro com aquela samaritana. Os discípulos não participaram de todo o discurso daquele diálogo. E sim, aí eu assisti o Chosen. No Chosen tem uma passagemzinha assim que na hora que a mulher deixa o jarro e sai correndo, aí os discípulos estão voltando. Aí entra meu outro pensamento, pode ter sido então que eles encontraram, mas eles não viram realmente. Mas o texto relata que eles viram que eles estavam conversando com aquela mulher, mas não disseram nada. Ficaram caladinhos. Por quê? Uma mulher sozinha, pegando água, samaritana, que Jesus, o judeu, poderia ter tido negócio com uma mulher dessa, ao meio-dia. Então, você vê que nos discípulos existia
uma situação no coração deles que interrompia, que proibia, que colocava eles à distância de fazer aquilo que Cristo estava fazendo. Aí eu peço uma pausa para você e falo com vocês. O que é que você faria? O que é que você faria? Se de repente você olhava ali, você olhava, rapaz, eu sei quem é esse aí, eu sei quem é essa pessoa, rapaz, isso aí não é nada bom, vou ficar aqui, você fica aí, oi, tudo bem? Aquele sorriso só no canto da boca. Mas às vezes a nossa desconfiança ou a nossa indiferença social, econômica, cultural, tradicional, a nossa presença, nós somos igreja, nós somos crentes, ele não é crente, ela não é crente. Às vezes a gente olha com um olho meio atravessado, né? Então os discípulos ainda presos nos seus sentimentos, nas suas maneiras, eu creio que o sentimento maior deles foi esse. Eles falaram, rapaz, vamos ficar bem quietinho, não vamos nem espalhar isso aí, que senão vai sujar o nome do Senhor. Não vamos nem falar que ele estava com uma certa mulher como essa, porque vai sujar o nome dele. Pode ser, conjunturando. Agora, a gente sabe que esse sentimento estava dentro deles pela forma com que o Senhor relatou e depois fez algumas coisas no texto abaixo dessa reintrodução dos discípulos com Cristo ao pé do poço e a samaritana saindo. O texto não revela o que a samaritana falou. Peraí que eu vou lá na vila, vou buscar o povo, vou trazer para cá. Porque isso aconteceu mais tarde. Mas no dela deixar o jarro e sair, aí os discípulos interagem. Aí é onde eu quero ler o texto com vocês. Pega no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. E eu vou ler ele inteiro e depois nós vamos debruçar um pouco em cima das Escrituras. NVI aí, né? Eu vou ler no NVI também aqui. E diz assim, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Rabi, come alguma coisa? Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, só daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo, a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna. E de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Na série de vocês aqui, vocês estão seguindo uma série de parábolas, não é isso, pastor? E isso aqui não é uma parábola. Não parece ser, porque não tem lá parábola dos discípulos que não entenderam o que Cristo estava fazendo. Ou parábola do poço, seja qual for o título que fosse dado. Mas ela é uma parábola. É uma narrativa que expressa a falta de discernimento
espiritual que estava naqueles discípulos. É uma narrativa que explica o condicionamento parcial, o comportamento, como que é a palavra agora? É que o inglês às vezes perturba, viu? Separatista, cultural, né? Porque era samaritano. Todas essas coisas nos impedem de entender as coisas, seja ela espiritual, seja social, seja qual for o âmbito do entendimento. E aqui os seus discípulos chegaram com o quê? Com a missão cumprida. Eles foram para a vila para comprar o quê? Comida. Para quê? Para comer, Renato. Então, chegam ali, eles se deparam com uma coisa, ninguém pergunta nada. Mas o negócio deles é o seguinte: nós saímos de Jerusalém, paramos aqui para descansar, beber água, comer e ir. Chegar em Galiléia. Então, nessa missão, se eles tivessem perguntado: Senhor, por que conversas com essa mulher? Teria parábola ali? Creio que não. Então, dentro do contexto, se você olhar o primeiro versículo, ele diz que os discípulos insistiam com Jesus: Senhor, come. Rabi, come. E Jesus, acho que depois de pensar muitas vezes, como que eu vou responder isso aqui para mim não dar, o cearense ele diz carão, né? Para não dar uma forçada na correção dos caras. Mas ele disse: porém, Jesus disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Conhece é que ver. Ter? Não. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem, que vocês não sabem o que é. Então Jesus não estava falando de comida física, ele não tem. Ele não estava falando: eu tenho algo aqui no meu embornar, que vocês não conhecem o que é. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para eles? Então, mais uma vez, nós nos encontramos com os discípulos totalmente desnorteados do que estava acontecendo naquele exato momento. E assim é as nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós temos um problema e uma solução em nossas mãos, não é isso? Ou a gente já acorda com a solução, ou a gente acorda com outro problema. Não é assim? Então, para mim, viver uma vida cristã e seguir a Cristo hoje, eu não posso viver como eu vivi ontem. Porque a comida de ontem passou. Mas a comida de hoje, eu tenho que ter. Como nós lemos no texto anteriormente aqui, Lucas 12 é um pôster vivo em minha vida. É uma passagem que eu memorizo ela e gravo ela no meu coração todos os dias. Porque a situação nossa é diária. E todos os dias, eu não sei quanto você, mas todos os dias, ou eu estou resolvendo os meus problemas, ou estou resolvendo o problema dos outros. E que problemas são esses? Vida. Eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa, e essas são minhas prioridades, são as que eu mais tenho de perto. Depois disso, eu tenho meus colaboradores, aqueles que eu trabalho junto com eles.
depois disso eu tenho a minha comunidade cristã, depois disso eu tenho meu trabalho, depois disso eu tenho várias coisas. Então esses discípulos, totalmente desnorteados, visivelmente, eles viram Jesus interagindo com uma pessoa que não era para Cristo estar envolvido, culturalmente, tradicionalmente e religiosamente, e eles ficaram preocupados. E aí Jesus, no versículo 34, ele diz assim: e a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu faço jejum intermitente agora. Desde dezembro eu venho remodelando a minha vida, porque acaba quando chega nos 50, ele fica vulnerável, dói aqui, dói ali, falta isso, falta aquilo, e o médico queria me colocar 4 medicamentos, controlar a pressão, controlar isso, controlar aquilo, porque você está no caos, Renato. E realmente eu estava, eu sentia todos os sintomas, tudo isso, tudo aquilo. Só que eu fui um atleta na minha vida, eu corri muito atrás de bola, corri muito atrás de voleibol, nadei, e depois, uns tempos para cá, aqui, nesse ar aqui tão rarefeito, eu corria maratona, então eu era um cara bem exercitado, né? Mas a vida vai levando para os caminhos, e você vai tomando mais Coca-Cola e comendo mais pizza do que fazendo outra coisa, né? E o estresse, né? Aí o médico falou: rapaz, ou você toma esses medicamentos aí, ou você vai pirar logo, aí você dá um piripaque aí. Eu falei: negativo. Aí eu comecei a fazer jejum intermitente. Eu faço, quando o Senhor me chama, eu faço a prática do jejum religioso, né? O jejum espiritual. Mas eu comecei a praticar. Às vezes eu vou uma semana, como uma alimentação por dia. Às vezes eu alterno daquilo ali, igual esses últimos dias aqui, eu estou comendo café da manhã, almoço e janta, porque estou na casa dos outros. Você não para de comer. Ou eu alterno. Então eu aprendi a entender que o comer é importante. Principalmente às 2 horas da tarde, quando você não comeu nada desde as 7 horas da noite do outro dia. Eu falo: rapaz, estou cansado de beber água. E aí você sente fome. Só que o jejum, ele traz, quando ele é com motivação espiritual também, ele traz a consciência. Você está aqui para quê? Para comer, para o médico te dar 5 receitas aí para você continuar vivendo até os 75, 80, carregando as comorbidades. E para nós crentes, falando: eu estou aqui servindo o Senhor, glória a Deus. Ou nós entendemos realmente o que o Senhor quis dizer para os seus discípulos. Aí, como diz o cearense: ei, negada, para. Vamos pensar direito aqui, o que é essa comida? Porque Jesus, em toda a sua verdade, se a gente pegar o texto, e nós não vamos chegar lá mais embaixo, a gente vai ver que essa samaritana, ela volta não sozinha, mas ela foi à vila, em menos de meia hora, vamos dizer assim, ela pregou o Evangelho e trouxe gente para ver. Pode esse ser o Messias? Uma pergunta só. Vamos ver. Então a lógica sistemática de fazer um convertido, que nós hoje adotamos na sua grande maioria na igreja, aqui, lá no Brasil, na China, não é a mesma de Cristo. Cristo,
tem realizado uma obra que não é dele, e nem minha nem sua, mas do Pai. Então, quando aquela mulher deixou o seu jarro e correu, Jesus estava antenado e sabia: algo está para acontecer. Ei, guarda o almoço aí que depois a gente almoça, porque não vai ter tempo para isso aí não. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente toma muito tempo para compreender, para entender, ou para conhecer o que é essa comida de Cristo. Cristo não estava preocupado se ele ia comer um cordeiro ou se ele ia comer um pão máximo só. Mas os discípulos estavam, porque o discípulo é como a gente. Mas hoje já não temos mais essa desculpa que os discípulos tinham, porque os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Não tinha por onde eles ter tanto discernimento sem o próprio Deus dentro deles. Porque só em João 14, Jesus anuncia, logo logo, não fique tão triste, logo logo eu envio para vocês o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Depois a gente vê lá em Atos que isso aconteceu, né? Então, essa condição de termos o discernimento do que é essa comida de Cristo, Cristo estava tentando ensinar seus discípulos e ensinando a gente hoje. Aí ele vem para a segunda fase ali com os seus discípulos, versículo 35. Antes de irmos lá, deixa eu te mostrar duas coisas aqui. Jó, capítulo 23, versículo 12, diz assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia. Isso é Jó diante da sua tentação, diante da sua saga de sofrimento ali, em que o Senhor estava fazendo algo para mostrar para nós. Jó se colocou mais favorável na sua fala aqui, em relação aos mandamentos, às palavras do Senhor, do que propriamente o pão que ele poderia colocar na boca dele. João capítulo 5, versículo 30, diz a mesma coisa, mas aqui é o Senhor: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. 6,38 também diz assim: pois desci dos céus não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E 14,31 diz assim, João 14,31: contudo, faço o que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então a comida de Cristo não era o pão, não era aquele pedaço de cordeiro assado, não era aquele pão feitinho na hora, né? Não era aquele cálice de suco de vinho, de uva, não eram as delicadezas, como que é a palavra? As delícias daquela época e do que ele poderia usufruir. A fome de Cristo era de fazer a vontade do Pai. E quando nós temos fome de fazer a vontade do Pai, a nossa fome se torna secundária. Quando eu comecei a fazer o meu jejum intermitente, para que eu fiz aquele jejum? Foi para me satisfazer
Porque eu vou falar uma coisa para você, se você não sabe ainda, não tem prazer nenhum em passar fome, em ter que querer comer e não comer. Se você não tem, porque você não tem acesso, é uma outra coisa. A gente vê muito disso ao redor do mundo ainda. Extrema miséria, onde as pessoas não têm o que comer, passam fome. E isso aí é forçado. Agora, eu falei, ei, peraí, se eu preciso ficar bem, meu coraçãozinho precisa se alinhar, se o meu sangue precisa se alinhar, para que eu não tenha as comorbidades que o doutor estava me falando que eu tinha, então eu tive que me sujeitar a não comer algumas coisas e fazer um novo sistema de vida para mim, para que o meu corpo pudesse fazer a regeneração. Isso é uma outra história, e eu sou prova disso. Eu perdi 30 libras, 15 quilos, em 30 dias, saudavelmente, né? Mas porque eu precisava. Então, essa prática ela é boa, ela é importante, ela é bíblica até, né? E o jejum espiritual é muito melhor ainda. Só que esse tem que fazer com plena dedicação para aquele efeito, o efeito espiritual dele. Mas aí eu estou falando isso para dar a característica do que? Da comida. O que é essa comida que nós queremos? Que é essa comida que Jesus falou, ei, guarda isso daí, porque o que eu estou comendo agora é fazer a vontade do Pai, vocês não sabem. Porque se os discípulos soubessem que a samaritana estava voltando com mais gente, eles teriam feito a pergunta, Senhor, nos ensina aí, como que é isso aí? Peraí, você estava conversando com uma samaritana? Peraí, rapaz, se sair cair lá em Jerusalém agora que o Senhor está frito, viu? Seria isso. Mas eles teriam que entendido o que estava acontecendo, o que eles internamente não tinham capacidade de entender, mas porque não perguntaram, ficaram sentados naquela dúvida, naquela pergunta, o que aconteceu? Se afundaram mais ainda em perguntas. Aí é onde a gente entra aqui, 35. Porque a obra de Deus é fazer o que Deus nos chamou a fazer. E muitas vezes, eu entro dentro de um contexto, né, seja numa igreja, ou seja num outro evento, com a igreja, com o espiritual, missionário, alguma coisa, e as pessoas sabem quem eu sou. Ah, esse é o Renato. Rapaz, ele tem feito isso, feito aquilo, feito isso, feito aquilo. E muitas vezes, eu tenho que dar poucas respostas e curta. Porque às vezes nós queremos fabricar o que é o verdadeiro alimento do Senhor. E não tem como. Porque se o Senhor Jesus não fabricou, isso é o que Deus quer, segundo eu. Jesus não fez isso. As Escrituras estão bem certas. Eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade, mas sim para fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus estava ensinando nós, os seus discípulos, a conviver com um ambiente, vamos dizer assim, que não seja físico agora, mas um ambiente privado de autoalimentar. Porque a autoalimentação gera gordura, excesso. Mas quando você é alimentado na dosagem,
na proporção, na quantidade, na qualidade. Tudo funciona. E na vida ministerial, qual é a minha hoje, né? Eu ando muito nela, né? Faz 25 anos já. Todo mundo chega para mim, mas pastor, me diz aí, como é que é isso? Como é que o senhor faz isso? Eu falei, deixa eu dizer uma coisa. Em 2008 mudou muita coisa na minha vida. E aí em 2014, vamos dizer assim, no sentido bem figurativo e contrário do que é realmente, piorou. Porque eu tive que gastar 2 anos ali, mais ou menos, 2 anos e meio, só com um capítulo da Bíblia só, não saía dele. Por quê? Porque o Senhor tinha que me ajustar. Você veio aqui para andar com os pobres porque você ouviu minha mensagem. Agora, não vem aqui fabricar pobre, e não vem aqui para fabricar sandália, e não vem aqui fabricar como é que se caminha com pobre. Porque antes de você ser, eu já era. Então, ser cristão, ser discípulos de Cristo, em primeiro lugar, é ter os ouvidos abertos, os olhos abertos, escancarados, para poder ver o que o Senhor está fazendo. Por que o Senhor fez isso? Não tenha vergonha, não tenha medo de perguntar: Senhor, mas por que assim? Porque naquele momento, o discípulo, ele não é repreendido porque está perguntando. Nunca vai ser. O discípulo é repreendido porque ele não perguntou, entrou em dúvida, tinha a chance de novo, não perguntou, mas falou entre si, um com o outro. Aí a autoalimentação vai ao pior. Cara, come mais uma donuts aí mesmo, eu e você. Que a gente não sabe mesmo se alguém trouxe a comida para ele ou não. Vocês estão vendo o perigo da humanidade nossa? Então, quando a gente está enganjado no campo missionário, é muito fácil falar: eu vou fazer assim porque aparece bonito na tela. Não é bem assim. Fazer a vontade de Deus é privar-se de si mesmo. Fazer a vontade de Deus é não se acompanhar, essa é a verdade, não se tornar colegas com os fellows ou com os parceiros discípulos que você tem. Porque eu e você, a gente pode estar caminhando, e isso é perfeito, é agradável, tem que ser assim, compartilhar, mas nós temos que estar observando um ao outro, ajudando um ao outro, para que os dois não caiam dentro do buraco. Porque a verdade é a única, a palavra de Deus é a única que pode nos endireitar nas veredas. Aí eu vejo o maior problema é que muitas vezes nós entramos na condição temática, ou nós entramos na condição de arquitetura, de entendimento bíblico, lemos a Bíblia 2 vezes já, ou já li o Evangelho de João 200 vezes. Mas você não viu Jesus até então? E isso que Jesus estava trazendo ali dos seus discípulos. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Aí, só para terminando aqui. Aí ele vem com a missão. A característica missionária. Porque a missão dos discípulos, qual que era a missão dos discípulos? Eles saíram de Jerusalém e estavam a caminho da Galiléia. Pararam em Samaria. Para quê? Para comer comida, tomar uma água e sebo nas canelas. Essa era a missão dos discípulos. Então vou colocar eu na fita. Eu saí do Brasil, vim para cá. Aí depois de alguns anos, o Senhor me chamou e falou: vai para o Brasil e faça a missão. Aí eu saí daqui e fui para o Brasil.
Se eu tivesse feito aquilo que é trivial para qualquer um, vou lá, vou plantar uma igreja, igual essa aqui. Plantar a igreja é isso aqui, faz isso aqui, faz um culto, faz isso, faz aquilo, você plantar a igreja. Em partes. Mas, se eu quiser copiar o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, eu tenho a chance de ver. Eu sento aqui um ano aqui, só vendo como vocês estão fazendo a igreja aqui, e eu vou para o Brasil e vou falar: rapaz, eu sei como fazer isso aí agora. Porque tudo é copiável. E aí Jesus estava mostrando aqui, aí entra outra parábola. A primeira parábola foi que eles ficaram perguntando: será que alguém trouxe comida para ele? Porque Jesus falou: eu tenho uma outra comida para comer que vocês não conhecem. Isso é uma parábola. Ele está tentando ensinar esses discípulos, usando uma narrativa, para que eles pudessem perguntar. E eles não perguntaram. Então eles nem conheciam nem a comida e nem o Senhor. Está entendendo? Aí ele fala: vou mostrar para vocês uma outra maneira, pelas lentes da missão. E os discípulos falaram: come, vamos embora, não tem que comer, vamos embora. E Jesus esperando o povo vir, que eles nem sabiam o que era. Aí Jesus vem aqui e fala o seguinte, presta atenção: vocês não dizem que só daqui 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus está apontando algo, uma metáfora, porque dependendo do que era o tempo ali, eu não fui a fundo ao texto para ver se era realmente na época da primavera, verão ali, plantando para colher. Mas Jesus estava usando uma maneira muito prática para mostrar para eles: vocês estão falando que é só daqui 4 meses, eu estou falando que é agora. Aí, se nós somos bem entendedores e agricultores, chegou, o Senhor ficou doido mesmo. Agora que eu não entendi nada. Eles estavam falando o quê? Abra os seus olhos e vejam. Enquanto eu estou aqui, desde que eu cheguei aqui, iniciei esse ministério e chamei vocês para caminhar junto comigo, os campos estão brancos. Eu não estou falando de trigo, de cevada, de aveia, não estou falando desse campo. Estou falando de almas. Estou falando de gente. Gente está pronta agora para ser colhida. Quer dizer o quê? Almas para a eternidade. Sem a pregação do Evangelho e sem o testemunho do Evangelho, é impossível levar gente para o céu. Não foi isso que Jesus falou para os seus amigos fariseus? Raça de víboras. Indo para o inferno e levando os outros. Então, essa condição, Jesus estava mostrando para eles: para tudo, abra os seus olhos e veem que os campos estão brancos, prontos, maduros para a colheita. Aí Jesus coloca eu e você no posicionamento que nós precisamos estar. Presta atenção no 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta tudo, ou fruto, para a vida eterna, de forma que alegram juntos o que semeia e o que colhe. Quem é você? O que semeia ou o que colhe? Porque Jesus aqui está colocando uma separação. O que semeia
e o que colhe. Não, irmão, você foi lá para o Nordeste para semear, para espalhar a semente. A palavra do Senhor é a semente, certo? Eu estou pregando, eu fiz uma brincadeira aqui no início, estou pregando aqui Renato 1, 2, 3, é o meu evangelho? Não. Alguém arduamente veio aqui e pregou essa palavra, e não fui eu, não foi você. Quem é que foi? Ele, o Senhor. Então, se Ele plantou, alguém tem que colher. E Ele diz assim: assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. E Ele afirma: eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Eu e você. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. O que é usufruir? Ao mesmo tempo é participar e se beneficiar. Porque se nós estamos aqui hoje, nossos pais trabalharam pesado para nos trazer, colocar em vida, nos orientar, nos guiar. O Senhor fez as coisas todas corretas. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que é que nós estamos comendo? Ou o que é que nós estamos esperando para comer? Ou nós só vamos fazer se comermos? Nós só vamos terminar a missão se for aquela missão que nós começamos? Sexta-feira eu apontei algo aqui para o pessoal que poucos conhecem. Mas quando eu cheguei no Brasil em 2013, em 2014, quando eu cheguei realmente no campo missionário, depois de 2 meses, tudo tinha arruinado. Eu poderia estar de volta aqui. Tudo foi errado. Tudo deu errado. O mais fácil era juntar tudo e voltar. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse olhado para mim mesmo? E se eu tivesse olhado para minha esposa e meus 3 menininhos, tudo pequenininho ainda? E se o Senhor não tivesse me dado encorajamento, falando, não, qual é o campo? Não vamos. Então essas coisas, a gente tem que ver que a missão, ela é importante para todos nós. Aí eu pergunto para vocês, qual é a missão de vocês aqui? Em Colorado Springs? Qual é a determinação missionária de vocês? Porque não é só chegar nos céus, isso aí já está garantido pela graça, pelo sangue de Cristo, pela ressurreição que Ele tem nos dado total justiça nele, para chegarmos lá, cravado. Isso é bíblico. Agora, é provável que não só nessa instância aqui, mas até mesmo depois da morte do Senhor, os discípulos continuavam questionando qual era a missão deles. Então essa passagem aqui nos traz hoje 2 coisas. Uma, você tem que sair daqui hoje perguntando: que é essa comida, Senhor, que você tem? Me deixa conhecer a comida que o Senhor come. Se nós não perguntarmos isso diariamente, você vai chegar em casa, ou depois nós vamos comer uma pizza aqui, né? Nós vamos encher a nossa barriga de pizza, comemos, nos alegramos, e amanhã nós vamos tomar café da manhã, vamos almoçar de novo, vamos jantar. Sabemos que essa não é a comida que o Senhor está preocupado se nós vamos ter ou não. Então, você tem que sair daqui hoje perguntando: Senhor, me faz conhecer o que é a sua comida. Me faz entender
de uma vez por todas, hoje, amanhã, depois de amanhã, porque vai gerar em nós, todos os dias, um questionamento. Como ou não como? Essa é comida do Senhor ou é minha? Ou essa comida é o que o pastor Renato está me dando hoje? Entendeu? A pizza, estou falando. Não, essa é boa. Será que eu sei qual é a comida do Senhor? Porque é essa comida que nós temos que comer. Ele chamou todos os seus discípulos para comer. Porque se ele não comeu, você acha que os discípulos comeram? Eu creio que não. Rapaz, se ele não está... Come logo, a barriga nossa está gemendo aqui, está roncando aqui. Come, Senhor, come! Insistiram com ele. Não, rapaz, segura a comida aí. Vamos sair daqui hoje perguntando ao Senhor: Senhor, me faz conhecer a sua comida, me faz conhecer a comida que me sacia, até mesmo fisicamente. E a segunda coisa é perguntar para Ele: qual é a minha missão aqui na terra? Qual é a minha missão aqui? Porque se eu estou aqui para colher, por que eu estou semeando? Por que eu estou plantando? Por que eu estou cultivando? Estou tentando pregar um outro evangelho, fazer um outro evangelho, fazer uma outra religião e chamar cristianismo ponto 2, segundo o Renato, segundo esse, segundo aquele. Não. O Senhor não mudou em nada desde então. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Se é nessa mesma condição, nós estamos arraigados, nós estamos aprisionados com Ele na mesma missão. Agora, o meu comportamento não pode ser o mesmo comportamento dos discípulos. Não, Senhor, nós saímos lá de Jerusalém para ir para a Galileia. Agora o Senhor está mudando todo o plano? Sim. Então, se nós não formos flexíveis com a missão, nós vamos mudar a missão. E depois você vai falar: rapaz, eu pensei que a gente estava fazendo a missão, não deu certo. Seria igual o meu fato. 2 meses dentro não tinha nem tirado os copos de dentro da caixa ainda. Ixi, nem tira o copo, vamos embora, vaza. Poderia ter sido isso. Aí, para terminar, eu leio Lucas capítulo 12, 22 de novo, para a gente terminar. Então Jesus disse aos seus discípulos, Lucas 12, 22. Os discípulos, os mesmos discípulos, viu? Não eram outros não, eram os mesmos. Deveria ter um pouco mais de gente ali, mas aqueles 12 estavam ali, todos eles pertinho de Cristo ali, viu? Por isso digo a vocês, que não se preocupe com a própria vida. O quanto é do quê? Comer. Nem com o corpo, Renato, o que há de vestir. A vida é mais importante do que a comida. A vida daquela samaritana não era muito importante? E daqueles que ela trouxe? E daqueles que Jesus ficou lá mais 2 dias dentro de Samaria, e muito mais pessoas? E a porta que Jesus abriu para Felipe entrar depois? Está entendendo? Aquele que colhe já recebe o seu salário. Aí 23 do 12. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Observem os corvos.
não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Você tem muito mais valor do que essas árvores. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? Então, meus irmãos, saímos daqui hoje perguntando para o Senhor: Senhor, me faz conhecer do seu alimento. E a segunda é: Senhor, me posiciona para colher. Me posiciona na missão. Essa missão aqui. Essa missão aqui. Me posiciona nessa missão, Senhor. Lembrando, se você olhar para si mesmo e se colocar com um sentimento minimizando quem você é e julgando que você não tem as capacidades e as condições de pregar, de falar a respeito de Cristo, lembre-se da samaritana. Porque todos nós nos encaixamos no mesmo sapato dela. Se você hoje é capaz de dizer: Jesus é o Messias, você tem tudo. Se você comer o que ele está comendo, você tem tudo para sentar só em uma boa conversa, uma boa intenção no coração, ministrar a uma vida que é importante para o Senhor. A sua missão, a nossa missão como igreja aqui na terra, fará muito efeito. E a colheita será enorme. Então, convido cada um de vocês a refletir isso, a trazer isso para o seu contexto pessoal, porque Jesus, ele ensina, e quando nós não entendemos, ele nos dá a possibilidade, a abertura para que nós possamos fazer perguntas. E essas perguntas são valiosas tanto para nós, como para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que estão afastados do entendimento e do conhecimento de quem é o Messias. E não é só trazer para a igreja. Você é a igreja. Tragam essas pessoas para perto de você. Convivam com essas pessoas. Maior o que está em ti do que o que está no mundo. Então você conseguirá fazer uma grande missão, se a sua missão for anunciar que o Messias vive e que o seu Evangelho é verdadeiro e tem condição de nos dar vida e alimento até o fim. Agora, a minha comida do Renato hoje é de fazer a vontade do Pai, conforme o Filho. E nisso eu me consumo, para viver conforme isso. Tenho vários desejos no mundo, de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, de ter uma roupa melhor, de ter isso. Isso não é pecado. Agora, se isso aí é o primeiro, então se torna um pecado, porque isso aí se tornou o primeiro, e Deus nos quer muito mais do que isso, que Jesus anunciou em Lucas 12. Não se preocupa com isso não, pequenininhos. Vê aí os passarinhos aí. Vocês são muito mais do que eles. Então, meus irmãos, que essa palavra possa encher o coração de vocês, o espírito de vocês, ficar revigorado de saber que vocês são discípulos de Cristo, missionários de Cristo, para a cidadania brasileira nossa aqui nessa região. E que se você gastar um tempinho de correr para onde seja a sua vila, o seu grupo, a sua tribo, e falar:
Eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida. Será que ele é o Cristo? E intercalar essas coisas com as pessoas de tempo em tempo, você vai trazer pessoas para o reino de Deus, para a vida eterna. Amém? Amém, pastor? Como que a gente termina aqui hoje? Eu só vim pregar. Eu não